Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse texto é muito interessante. A parte B do versículo em hebraico vai que Shemu, Pele, Yoetz, El Gibor, Avi Ad Sar Shalom, ou seja, e chamará o nome dele Pele, Yoetz, Pele, maravilhoso, Yoetz, conselheiro. Se você notar, na palavra Shemu e o nome dele, tem um sinal sobre ela, que é o sinal Geresh. A palavra Pele, que é a palavra maravilhoso, tem o sinal que é o Telishá Gedolá. E a palavra Yoetz tem o sinal sobre ela, que é o sinal Pashtar. Temos aqui sobre essas três palavras, três sinais diacríticos, os sinais maçoréticos, três sinais disjuntivos, e o sinal sobre a palavra Pele, que é o sinal Telishá Gedolá. Ele nos mostra que deve haver sintaticamente uma pausa entre maravilhoso, Pele e Yoetz, ou seja, maravilhoso, pausa, Yoetz. Não pode ser lido direto, como muitas traduções trazem, maravilhoso, conselheiro, não, deve haver uma vírgula aí. E quando analisamos a última parte, tentarei marcar aí, Avi Ad, que é Pai da Eternidade. Aqui está literalmente Pai da Eternidade. Pois aqui há uma relação de construto e absoluto. Avi, que é pai, está no construto, semelhante ao genitivo. Aqui não há, em hipótese alguma, uma relação substantiva de genitivo na função atributiva. Isso é um erro grotesco dizer que aqui deve ser traduzido como Pai Eterno. Isso é um erro grotesco, pois se assim o fosse, deveria Av, que é pai, deveria vir sem o iode e com o sinal Gametz, não é o que vemos aqui. Por isso, a melhor tradução para esse texto é Aviad, que é Pai da Eternidade, aquele que criou a eternidade. E todos esses são títulos para Jesus. E como eu disse, irmãos, esses textos, todos esses títulos são títulos aplicados a Jesus. Por isso, quero que os irmãos tenham em mente esse texto novamente. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja sobre todos. Estamos aí com mais um vídeo. Quero agradecer a todos vocês, a todos os inscritos do canal. O canal tem crescido graças a vocês. Eu peço a Deus, esse canal só existe graças a vocês. Eu quero agradecer em especial. Quero mandar um abração para o João Silva, quero mandar um abração para o Luan Melo, meu irmão que sempre nos ajuda aqui. E quero deixar um abraço também para o Ian Santos, são pessoas que têm maior carinho conosco aqui, que deixam comentários super motivadores e que nos ajudam. E peço a todos vocês que orem por nós. Hoje falaremos sobre o anjo do Senhor. Depois que falei sobre Gênesis 22, falando da relação ali daquele anjo que aparece ali, que é o anjo falando com Abraão, vejo que você não me negou o seu filho. E no começo da narrativa é Deus que pede o filho a Abraão. Aquele anjo, ora, é confundido, é mencionado como se fosse o próprio Deus. Alguns vieram nos comentários, não, você não sabe o que está falando, você fala o que ouve. Então por isso eu resolvi fazer esse vídeo, que é quase uma regravação de um vídeo que já existe no canal. E esse vídeo será sobre o anjo do Senhor, e eu convido os irmãos a prestarem bastante atenção. Será um vídeo um pouco longo, mas um vídeo com muitas informações para tirar de vez essas dúvidas, para que os irmãos não caiam naquela falácia de que a Trindade é só no Novo Testamento, não vemos vestígios da Trindade no Antigo Testamento e tal. A Trindade é vista em toda a Bíblia. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Iremos ler o primeiro texto, que é o texto de Gênesis 32, que é o texto onde Jacó luta com o anjo no val de Jaboque. Leamos o texto. Perguntou, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Que Peniel, Panim é face. El é de Deus, face de Deus, ou seja, via a Deus face a face, por isso que o lugar se chama Peniel. Esse texto é interessante, que diz que Jacó estava lutando com um homem, e o próprio homem diz aqui, como príncipe lutastes com Deus. Ou seja, e quando vamos para esse mesmo texto, o texto paralelo a esse em Oséias 12, temos o seguinte, verso 3 e 4, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe pediu mercê em Betel, e achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Ou seja, Deus falou com o povo de Israel nos lombos de Jacó. E o texto interessante que aqui diz que ele lutou com o anjo
E no mesmo texto diz que ele lutou com Deus, ou seja, o anjo e Deus é mencionado paralelamente como sendo a mesma pessoa. E tanto no texto de Jacó como neste texto, vemos que ora o texto se refere ao anjo, ora se refere a Jacó. E essa dinâmica vai ficando mais clara quando entendemos os textos que dizem respeito ao anjo do Senhor. E para aqueles que dizem que a palavra anjo, não, anjo é uma criatura, anjo deve ser sim uma criatura, quando a gente analisa em Mateus 11:10, João Batista é chamado de anjo, ou seja, etimologicamente, a palavra anjo tem como seu primeiro significado mensageiro. Mensageiro, não, ela não traz em si a carga semântica de um ser que é criado, sim, apenas um mensageiro, não a natureza desse mensageiro se é criado ou não. Então, a questão de ser um anjo ou não denota ser criador ou criação. Apenas diz um anjo e diz que esse anjo é Deus. Agora iremos ler o texto em que o anjo do Senhor aparece a Manoa, pai de Sansão, no livro de Juízes. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoa, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Verso 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoa: Ainda que me detenhas, não comereis de teu pão, e, se preparares o holocausto, ao Senhor o oferecerás. Porque não sabia Manoa que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoa ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? Respondeu-lhe o anjo do Senhor, e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoa um cabrito, uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoa e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoa e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoa, nem a sua mulher. Então Manoa ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoa à sua mulher: Certamente morreremos, porque vimos a Deus. Esse texto é tão interessante que Manoa e sua mulher, quem aparece para eles é o anjo do Senhor. Eles conversam com o anjo do Senhor quando eles fazem o sacrifício, o holocausto para Deus. E sobe aquela chama, o anjo do Senhor sobe naquela chama, eles se espantam e dizem: Nossa, iremos morrer porque vimos a Deus. Ou seja, ver o anjo do Senhor é ver a Deus. Ou seja, eles deixam claro na narrativa, no texto, que o anjo do Senhor é Deus. É claro na narrativa, se não mudarmos a tradução, não fizermos uma tradução mais mexida, uma tradução mais fácil de se entender, se entendermos o texto, como ele diz, da forma nua e crua, como ele diz, com essas nuances, ora fala anjo, ora fala Deus, essas nuances que o texto nos traz, entendemos que esse anjo é Deus. Sem harmonizarmos o texto, vendo o texto claramente, esse anjo é o próprio Deus. E quando a gente segue mais um pouquinho, a gente vê o anjo aparecendo a Gideão, a mesma coisa, a mesma dinâmica, assim como é a Trindade no Novo Testamento. Ora fala Deus, ora se apresenta que esse Deus é Cristo, ora Deus é o Pai, ora Deus é o Espírito Santo. A gente vê essa troca da personagem e o Deus é o mesmo. Então, esses textos, há essa dinâmica do anjo e Deus, o anjo do Senhor sendo Deus. Esse anjo pode ser a manifestação do Espírito Santo, pode ser também a manifestação de Jesus Cristo. Alguns textos aqui deixam claro que esse anjo é Jesus, porque alguns textos, os seus paralelos, nos mostram que se referem a Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Outros textos, não temos paralelos, provavelmente podem se referir ao Espírito Santo. Mas vejamos aqui o texto, quando o anjo do Senhor aparece agora, dessa vez a Gideão. Juízes capítulo 6, verso 11 em diante. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Birzita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr à salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aqui é muito interessante que ele está falando com o anjo, e o anjo se vira, e a narrativa é clara que há duas pessoas conversando. Se fizermos uma análise de discurso, que há apenas duas pessoas, ele conversando com o anjo, e o texto diz, ele conversando com o anjo, vai na tua força, e virou o Senhor, ou seja, quem virou para conversar com ele foi o Senhor. Aí já não é o anjo mais, é o Senhor. Por isso que eu digo que os textos deixam vestígios da Trindade em toda a Bíblia. E aqui diz, no verso 14, ele conversando com o anjo, o verso 14 diz: Então se virou o Senhor para ele e disse:
Vai na tua força e livra-te Israel da mão dos midianitas. Esse texto é muito interessante. E quando a gente olha nos versos 22, temos o seguinte: viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Ou seja, ele vê o anjo, ele reconhece, não viu o anjo do Senhor face a face. E aí Deus fala com ele, ou seja, o anjo falando com ele. Novamente, duas pessoas no discurso. Gideão conversando: nossa, viu o anjo do Senhor face a face, irei morrer. E Deus fala com ele, o anjo, Deus falando com ele: você não morrerá. E é muito interessante essa troca digamos assim, troca de sujeito, mas é o mesmo sujeito, ou seja, há duas pessoas no discurso e uma dessas pessoas que é o anjo, ora é Deus. Isso é o que o texto nos mostra. Sem fazermos manipulações, inferências, o texto nos mostra que Gideão conversava com o anjo do Senhor. Deus vira e conversa com ele, que é o anjo virando conversando com ele. Ele acha que vai morrer por ver o anjo do Senhor e Deus fala que você não morrerá. Ou seja, olha a narrativa como vai trocando ali, é Deus ou o anjo, é Deus ou o anjo. O pessoal fala que o anjo do Senhor não é Deus, que não há trindade no Antigo Testamento, que não vemos uma pluralidade dentro da divindade, porque senão alguns argumentos simplistas dirão: não, mas aí só tem duas pessoas. Mas para aqueles que defendem o unicismo, que Deus é único, aqui já temos duas pessoas divinas, então já temos um problema. A doutrina deles já caiu por terra. Porque tem pessoas que querem um texto claro, explícito. Um exemplo, se fosse sobre drogas: não fumarás droga, não usarás droga. Eles querem textos assim. Eles não sabem interpretar o que os textos nos dizem. Aqui, é claro, as pessoas que defendem o unicismo aqui já caiu por terra. Aqui vemos que há uma pluralidade na divindade. Esse anjo do Senhor, ora é mencionado como anjo, ora é mencionado como Deus. Então, temos duas pessoas, pelo menos, dentro da divindade. Uma pluralidade na divindade. Aqueles que têm que há um só Deus já caiu por terra a sua doutrina. Essa explicação é para aqueles mais simples que fazem os argumentos nada a ver com o contexto bíblico geral. Mas passando, seguindo um pouco mais adiante, vejamos o texto de Josué, capítulo 5, 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: que diz meu senhor a seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse texto é interessante, que aqui o príncipe do exército, esse anjo se apresenta como príncipe do exército. No texto que abrimos o vídeo, Jesus é chamado de príncipe da paz. Quando analisamos lá em Daniel 8:11, o príncipe do exército claramente é Jesus, que tem o sacrifício diário e que faz, né, cuida do Tamid, né? Não explicar o que é Tamid, que é uma explicação mais complexa. E a gente vê que esse príncipe do exército é Jesus, o príncipe da paz de Isaías 9:6. E a gente vê que ele prostra com o rosto em terra, o adora, e a narrativa diz que a terra em que você está é santa. Semelhante, muito semelhante à narrativa de Êxodo 3:5, que diz o seguinte: Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Ou seja, olha a intertextualidade que vemos nesses textos, em vários textos que lemos. Um texto tendo um paralelo com o outro e ambos falando do anjo e de Deus. O anjo e Deus. O anjo do Senhor e Deus. E essa dinâmica vai ficando cada vez mais clara quando estudamos a respeito do anjo do Senhor. E analisando esse texto é tão interessante que a gente vê aqui um paralelo com Josué. A gente vê aqui que o começo do texto, no verso 2, já diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Verso 4. Vendo o Senhor, aqui é o tetragrama sagrado, vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça. Olha que interessante, o anjo do Senhor que está na sarça, Deus vê que ele se volta para ver Deus no meio da sarça. Olha a narrativa, Deus, anjo, Deus, anjo. E quando a gente olha e continua essa leitura, a gente vê aqui, que é muito interessante, o verso 13 ao 15, que diz assim: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o teu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Yahvé, o tetragrama sagrado, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. E aqui é tão interessante que vemos a mesma dinâmica. É o anjo que fala, é Deus que fala, ora a mesma narrativa
a mesma fala, o mesmo sujeito é mencionado como sendo Deus e como sendo o anjo do Senhor. Então aqui temos já duas pessoas tidas como Deus. E quando a gente faz uma análise mais detida, o próprio texto já nos mostrou isso, que era o anjo que falava com Moisés do meio da sarça, Moisés se virou e viu Deus de dentro da sarça, o texto já faz essa troca, tem essa dinâmica no próprio texto. Mas quando a gente analisa o verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Verso 2 diz que apareceu o anjo do Senhor no meio de uma sarça. Se formos para Deuteronômio 33, olha que interessante. 13, a bênção de Moisés, diz assim: de José disse, bendita do Senhor Yahvé, que é o tetragrama sagrado, bendita do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus. No verso 16 diz assim: com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude e da benevolência daquele que apareceu na sarça. Paremos por aqui, ou seja, ora diz que o anjo apareceu na sarça, ora diz que Yahvé apareceu na sarça. O que iremos entender disso? Se aceitarmos o texto como a narrativa nos mostra, como o Espírito Santo inspirou Moisés a escrever, o que iremos entender disso? Como entender isso? A melhor interpretação desses textos é a doutrina da Trindade. Não tem como entendermos esse texto por outra ótica, que há um Deus, mas o anjo do Senhor é tido como Deus e ele se passa por Deus. Não tem como. A melhor interpretação desses textos é a doutrina da Trindade, que há um Deus que é composto, formado, que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o anjo do Senhor, essa aparição, essa teofania, é uma aparição de uma das pessoas da divindade, que não é o Pai. Isso é muito interessante. Isso é uma forma que a Bíblia nos mostra, que há um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. É um único Deus formado por três pessoas. E essa mesma dinâmica acontece no livro de Juízes. Juízes 2:1 diz: subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ou seja, o anjo diz que foi ele quem fez a aliança, o anjo diz que foi ele quem fez o povo subir da terra do Egito. Agora vejamos esse mesmo texto, Juízes 6:8. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Ou seja, o mesmo texto é o anjo que fez com que o povo saísse do Egito, ou o próprio Yahvé, o tetragrama sagrado que aparece aqui, assim diz o Senhor, o Yahvé, o tetragrama sagrado. Isso é muito interessante, que essa dinâmica, dessa troca da personagem, ora é o anjo, ora é Yahvé, nos mostra que há uma pluralidade na divindade, pois os dois são tidos como Deus. Yahvé falando é o mesmo que o anjo do Senhor falando. O anjo é uma pessoa, Yahvé é outra, que vemos essa distinção dessas pessoas também para não dizer que o anjo é o próprio Yahvé, no sentido de aparição da mesma pessoa. Como se o anjo e Yahvé fosse uma única pessoa. Não, são duas pessoas distintas que eu queremos ver. Mas vejamos mais um texto sobre essa dinâmica. Em Números 22:35, quando o anjo do Senhor aparece a Balaão, temos o seguinte: tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Verso 38. Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti. Acaso poderei eu, agora, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Ou seja, o anjo fala as palavras que eu te disser, você vai falar. E agora ele diz a palavra que Deus colocar na minha boca, a mesma dinâmica. Só não enxerga quem não quer ver. Perdoe, meus irmãos, mas é claríssimo como a luz do sol ao meio-dia os textos que estou lendo aqui sobre o anjo do Senhor e Deus. E os antitrinitarianos, às vezes, eles usam o argumento, eles respondem esses textos. Eu estudei por 2 anos com um irmão da Testemunha de Jeová e eles dizem: não, aqui o anjo é o porta-voz de Deus, aqui o anjo é apenas um porta-voz de Deus. Só que eles se esquecem de um detalhe simples, que todas as vezes que alguém está sendo porta-voz de Deus, a frase inicial, a primeira oração é o seguinte: assim diz o Senhor. Todas as vezes que o profeta vai falar em nome de Deus, ele diz: assim diz o Senhor. Todas as vezes, assim diz o Senhor. E aqui o anjo fala como se fosse o próprio Deus. E ele falando é como se fosse o próprio Deus falando. Então já temos essa diferença. E a gente vê que a Bíblia não tem uma preocupação em diferenciá-los, e sim em alternar ora anjo, ora Deus falando. A Bíblia não tem essa preocupação, se vou diferenciar um do outro. Não. Os dois são tidos como Deus falando. E ora é Yahvé falando, ora é o anjo do Senhor na mesma narrativa. E há alguns textos que nos mostram uma distinção dessas duas personagens, que são os textos de Números 20:16 e Êxodo 32:34, que eu queremos ler. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse: eis que o meu anjo irá adiante de ti.
Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Aqui é interessante que aqui vemos que há uma distinção dessas duas pessoas, mas as duas pessoas se apresentam como sendo Yahvé. E aí é isso que eu sempre digo. A Trindade é claríssima. O anjo do Senhor não tem como ser uma criatura, ele se apresenta como sendo o próprio Yahvé. Ele fala como se fosse Deus, como lá no texto que fiz um vídeo anterior. Vejo que você não me negou seu filho, ou seja, Deus pede Isaac em sacrifício e o anjo fala, vejo que você não me negou seu filho, ou seja, esse anjo se apresenta como sendo o próprio Deus, o próprio Yahvé, ou seja, ele é uma pessoa dentro dessa divindade Yahvé, ou seja, há uma pluralidade na divindade. É isso que sempre os trinitarianos tentam mostrar para os unicistas e eles não aceitam, mas é claro, claríssimo isso nos textos sagrados, se analisarmos os textos e analisarmos o que a Bíblia nos diz, sem fazer nenhum retoque, alguma maneira de acomodar o texto para ficar mais palatável e tirar o sentido original que o Espírito Santo inspirou os apóstolos e os profetas a escreverem. E há mais um texto, que é um texto muito interessante, que é o texto de Zacarias, capítulo 3, que vemos claramente dois Yahvés conversando, e um deles é o anjo do Senhor, que é tido como Yahvé. Zacarias já tem em Zacarias 12:10, que os antitrinitarianos às vezes tentam responder, mas com argumentos fraquíssimos. E agora o texto, no próprio livro de Zacarias, no capítulo 3, verso 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Esse texto é tão interessante que temos Josué, o anjo do Senhor, e Satanás à sua mão direita para lhe opor. E o anjo do Senhor, Deus diz, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. E Yahvé dizendo, Yahvé diz, que Yahvé te repreenda, ou seja, temos o anjo do Senhor, Satanás, e Deus, Yahvé, falando que Yahvé te repreenda, ou seja, há dois Yahvés nessa narrativa, dois Yahvés. O anjo do Senhor é um dos Yahvés. Então, ou seja, um texto, Deus falando, Yahvé dizendo que Yahvé te repreenda. A gente vê que esse anjo do Senhor, que é tido como Yahvé, aqui diz que ele limparia os pecados, dando a Josué uma veste branca. Quem que limpa os pecados? É interessante analisarmos esses textos. E eu falo com os irmãos, às vezes os irmãos antitrinitarianos, não, igual um irmão comentou aí, não, você tirou isso da sua cabeça, você fala o que houve, como se eu não fizesse estudo sobre isso há anos. E é interessante que quando a gente analisa, a gente vê esses textos, por isso há tantas obras em inglês, que são obras que falam sobre a literatura judaica antiga, que é a concepção judaica de Deus. Como era a concepção judaica de Deus, dos judeus que estudavam a Bíblia. Porque os judeus de hoje, os judeus seguem o rabino. O que o rabino fala, eles seguem. Eles não estudam a Torá, a Bíblia, eles seguem o rabino. Aqueles judeus que estudavam a Bíblia, por isso que os irmãos, não, mas o que os judeus dizem? Os judeus que estudavam a Bíblia, liam e entendiam o que os textos diziam, vários deles, a concepção de Deus, do Deus deles na antiguidade, era que havia dois deuses no céu. Há livros de rabinos escrevendo dois deuses no céu, dois poderes no céu, todos esses livros e essas menções há em inglês. Por isso que os judeus que estudam a Bíblia entendem que há dois poderes no céu. Alguns entendem que Metatron é um Deus no céu, porque eles veem essas passagens do anjo do Senhor e veem que o anjo do Senhor não é um simples anjo, ele é Yahvé. E os irmãos que leem a palavra de Deus não querem aceitar e dizem, não, a Trindade não é clara na Bíblia. Tem um irmão que diz que a Trindade foi inventada, um irmão, eu vi um vídeo dele aí, em 381, acho que Atanásio tirou isso da cabeça dele, não sei de onde que ele tirou isso da cabeça dele, inventou, não sei, gente, é só estudar a Bíblia que você vê que a Trindade é claríssima. Espero que esse vídeo tenha ficado claro, espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que a Bíblia nos apresenta Deus de uma forma plural. Ou seja, Yahvé é um ser, digamos assim, é um Deus, uma divindade, que ela é composta por três pessoas coeternas, coexistentes, poderosas, iguais em glória, poder e majestade, incriadas, ou seja, é um único Deus que subsiste em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é claríssimo, e quando analisamos os textos, o que melhor se encaixa com esses textos é a interpretação trinitariana, porque se formos entender em uma visão unicista, esse anjo do Senhor já temos problema com ele. Um anjo que ora é Deus, ora não é Deus, falar que ele é um porta-voz de Deus não dá certo, porque a gente vê que Deus, quando ele está usando o porta-voz, é claríssimo. Falar que a interpretação do autor aqui estamos desmerecendo a inspiração, então a melhor interpretação da Trindade, vemos aqui que esse anjo do Senhor é Deus, esse anjo do Senhor ora com os textos, a intertextualidade, vemos que ele é Jesus. Com os textos do Novo Testamento e também do Antigo Testamento, como esse de Josué que li aqui, purificando os pecados, ora, esse anjo tem alguns textos aqui que eu entendo que esses textos se referem ao Espírito Santo. Então, é mais claro que tudo a Trindade na palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo, e daqui a pouco farei um vídeo mais detalhado sobre o Espírito Santo. Espero ter ajudado até aqui, vídeo ficou longo. Fiquem na graça do nosso Deus e Salvador Jesus e até o próximo vídeo.